A General Motors do Brasil, preocupada com a saúde de seus funcionários, familiares e da população em geral, produziu este programa. Ele oferece informações de caráter científico e de educação sexual que podem salvar a sua vida. Algumas cenas e ilustrações podem ser consideradas impróprias para menores de 12 anos. Por isso, a General Motors do Brasil deixa a critério dos senhores pais a presença ou não de seus filhos durante a exibição deste programa. Faz 7 anos que os primeiros casos de AIDS chamaram a atenção dos médicos nos Estados Unidos. De lá para cá, a doença se espalhou pelo mundo, matando cada vez mais gente. Mesmo assim, muitas pessoas ainda não estão levando esse perigo a sério. Não estão fazendo nada para evitar a doença. Ah, eu não sei, não tem explicação para AIDS. Não tem. Não sei. AIDS? E você? AIDS? É um bichinho que a gente pega no sexo, né? Eu não tenho medo, não. Saber eu sei como prevenir, mas... Então o pessoal da praia, você vê uma brotinha assim e tal, pô, não sei o que e tal, os caras, cuidado que ela tá com AIDS, não sei o que. É uma moeda que você vai jogar assim pra cima e vai falar, cara ou coroa? Se der coroa, você tá bonito, se der cara, dançou. Cara ou coroa? Fazer sexo com qualquer um hoje em dia é como arriscar a vida numa roleta russa. A AIDS é uma das doenças mais terríveis que se conhece. Primeiro porque o doente vai enfraquecendo até morrer completamente sem forças, irreconhecível. Depois, porque não existe vacina para prevenir esse mal e nem remédio para curá-lo. Mas existe pelo menos uma coisa boa sobre a AIDS. É uma doença que pode ser evitada. Não é como certos tipos de câncer, por exemplo, que aparecem no corpo sem que a gente saiba como nem porquê. A AIDS é diferente. A gente pode se defender dela. Basta querer. Uma cerveja gelada, um papo com os amigos, o prazer do convívio com a família. A vida, em toda a sua simplicidade, é boa demais quando comparada com a tragédia de uma doença como a AIDS. Mas então por que as pessoas continuam se arriscando? O problema é que até agora tem muita gente pensando que AIDS é coisa só de bicha, de homossexual, de homem que transa com homem, ou então só de drogado, pessoas que se picam nas veias. Mas não é só isso. Você não pode pensar assim. É muito fácil dizer grupo de risco, quando na realidade todos nós podemos ser grupo de risco. Aliás, todos nós somos grupo de risco, entendeu? E a próxima vítima pode ser você, tranquilamente.
De fato, no início os casos ocorriam principalmente entre homossexuais, né? Foi o primeiro grupo atingido, e na época nós inclusive falávamos em grupo de risco. Como era esperado, na medida que foi evoluindo a doença, esses casos começaram a ocorrer de homossexuais para bissexuais, masculinos, homens que mantinham relação com homens e com mulheres, e portanto começou a fazer uma ponte com o grupo heterossexual. De qualquer maneira, isso estava acontecendo muito vagarosamente, mas nos últimos anos, um grupo de toxicômanos, usuários de drogas endovenosas, começou a manifestar a doença. E esse grupo é essencialmente heterossexual. E eles começaram, evidentemente, após adquirir, a passar para o seu companheiro, para a sua companheira, estes para outras pessoas, de tal forma que hoje nós devemos dizer de maneira resumida que continua ainda ocorrendo entre homossexuais e sexo masculino, mas o número de toxicômanos é muito alto, já são 25% do total de casos, e essa ponte está fazendo com que os heterossexuais já sejam hoje 12%, e nós temos percebido o aumento gradativo a cada mês que nós fazemos o balanço dos casos. Um outro setor que começa a ser atingido em decorrência disso tudo é o de crianças que foram geradas, enfim, cujas mães estavam infectadas durante a gestação e que estão nascendo com a infecção e desenvolvendo a doença após um determinado período. E por isso que hoje a nossa demanda aqui tem aumentado, porque como a população não se preocupou com a doença, ela ficou aberta à entrada da doença, e daí hoje tem aumentado o número de casos em outros segmentos da sociedade, né? Nós temos hoje mulheres, entendeu? Homens, crianças, que estão pegando a doença por falta de cuidado, né? Olha, eu acho o seguinte, quem não tem um amigo, um conhecido, ou mesmo um parente doente, eu acho que não estão acreditando. Eu acho que a minoria que está se prevenindo, mas eu diria para todos eles que é uma barra. É uma barra mesmo. A AIDS está se tornando um problema cada vez mais sério em todo o mundo. Basta olhar os números. As estatísticas internacionais mostram que cerca de 100 mil pessoas já morreram da doença. No Brasil, o número de casos também aumentou muito desde 1982, quando aconteceram as primeiras mortes. De 5 doentes identificados naquele ano, pulamos para a faixa dos milhares. E esses números não estão completos. O próprio governo admite que a quantidade de casos é muito maior. E o que é pior, continua crescendo. No final de 83, praticamente eu fiquei sabendo que meu HIV era positivo. No início foi barra pesada, né? A cabeça da gente dá muita volta. Se você não se policia, você entra em depressão e tudo mais. Aí, de repente, eu tô aqui. Você recebe aquele papel dizendo que você é portadora do vírus. E foi um momento que eu realmente tive que parar para pensar, entendeu? Como eu vou fazer, por onde eu vou começar, porque a noção de que a minha vida naquele momento mudou, eu tinha plena consciência. É um mundo desconhecido e de repente a sensação de insegurança, de você estar caminhando para um mundo o qual você não conhece, é muito grande. A grande verdade é que todos nós estamos ameaçados. Nos próximos anos, muitos brasileiros vão morrer de AIDS. Talvez alguém que você conhece. Porque cada vez mais a doença está matando gente como eu e você. Trabalhadores, pais e mães de família, moças, rapazes e até crianças. Vou contar um caso que eu acho que é muito ilustrativo. Fui procurado há pouco tempo por uma moça que a gente olha e é uma moça igual a centenas, milhares de moças que todos conhecem. 27, 28 anos, bonita, simpática, educada. Essa moça teve, nos últimos 3 anos praticamente, 6 parceiros sexuais.
solteira, desimpedida, etc. Teve 6 parceiros sexuais nos últimos 3 anos. Não se pode dizer que seja uma moça devassa ou prostituta, qualquer coisa dessa. 2 parceiros sexuais por ano, para nível brasileiro, acho que ela pode ser considerada até uma moça recatada, né? Muito bem. Com esses 6 parceiros, com 2 desses 6 parceiros sexuais, essa moça teve relações anais. E ela, que é uma pessoa normal, completamente normal, não pertence a nenhum grupo de risco, nem fuma, não bebe, não usa droga, não anda com pessoas de minorias sociais, não transou nenhum homossexual, não transou nenhum viciado em droga, saiu com amigos, com pessoas do nível social dela e tudo. Foi fazer o teste, está contaminada. Se você encontra uma moça dessa na rua, a última coisa que te passa pela cabeça é que ela possa estar contaminada. É a última coisa que te passa pela cabeça. E, no entanto, está. Quantas dessas moças, eu fiquei me perguntando quando ela saiu da minha sala, quantas dessas moças não existirão? Quantos rapazes iguais a essas moças não existirão soltos pelas ruas aí? As pessoas são muito mais desinformadas sobre a AIDS. Eu acho que elas têm que se informar mais, elas estão achando que elas sabem das coisas, mas no fundo não sabem nada. O que elas têm mais é que perguntar, tentar se esclarecer, por mais boba que pareça a pergunta, não ter vergonha de perguntar e conversar com o paciente também, os portadores, os doentes, não ter dedos com relação à doença. As imagens da AIDS são terríveis, mas o mais terrível é pensar que todo esse sofrimento poderia ter sido evitado, se as pessoas soubessem mais sobre essa doença. É por isso que a GM está fazendo essa campanha para esclarecer a população. Já existem também centrais telefônicas, como o Disque AIDS aqui em São Paulo, para onde qualquer pessoa pode ligar, sem dizer o nome, e fazer perguntas sobre a doença. Quase todas as grandes cidades brasileiras já têm centros de prevenção à AIDS. E até as empresas estão procurando informar os seus funcionários. Mas nada disso adianta se pessoas como eu e você não tomarmos consciência do perigo. Um trabalhador pode pegar AIDS. Pais e mães de família de qualquer idade podem pegar AIDS. Todos corremos riscos se não tomarmos os cuidados necessários para evitar a doença. Ninguém precisa entrar em pânico. Ninguém precisa deixar de namorar ou de fazer amor. Porque existe uma segunda coisa boa para te dizer sobre a AIDS. Embora seja uma doença contagiosa, não se pega a AIDS facilmente, como quem pega uma gripe ou um resfriado. No caso da AIDS, o contágio só acontece em situações muito definidas. Ou seja, para se defender dessa doença terrível, basta saber quais são as situações em que há risco de contágio. Então é muito difícil determinar qual foi a pessoa que eu peguei. Não dá. Agora foi via sexual. Foi muito difícil. O susto que eu levei, saber que tem uma doença fatal, então que amanhã ou depois eu posso morrer. A AIDS é causada por um vírus chamado HIV. Os vírus são os menores organismos que podem causar doenças. Tão pequenos que só podem ser vistos com microscópios especiais. HIV. Esse é o nome do inimigo que você precisa conhecer para se defender dele. Quando entra em uma pessoa, o HIV fica no sangue e em outros líquidos do corpo, como no esperma do homem e na secreção da vagina das mulheres. E é só através do contato com esses líquidos de uma pessoa contaminada que a gente pode pegar AIDS. O problema é que o HIV pode ficar muitos anos incubado, quer dizer, escondido dentro do corpo de uma pessoa, sem que ela apresente os sintomas da doença. Por isso não dá para saber, apenas olhando, se alguém que você conhece está contaminado ou não. Como fazer então para se proteger?
A solução mais segura é tomar cuidado sempre que se tiver relações sexuais ou contato com o sangue de todas as pessoas. Porque essas são as duas formas mais comuns de se pegar AIDS: fazendo sexo ou entrando em contato com o sangue de uma pessoa contaminada com o vírus, seja através de seringas de injeção ou por transfusão de sangue. Vamos ver primeiro como se pega a AIDS na relação sexual com uma pessoa contaminada. Pode ser uma relação de homem com homem com mulher e até de mulher com mulher. Pode ser por trás ou pela frente, o chamado papai e mamãe, ou mesmo o sexo oral, quando uma das pessoas põe a boca ou a língua no órgão sexual do outro. O contágio, a infecção pelo vírus da AIDS, ela se dá ainda principalmente pelas relações sexuais. E aqui nós devemos lembrar que são relações sexuais de todos os tipos. O que ainda tem sido mais frequente é a contaminação através da relação sexual entre dois homens, onde o pênis de um homem vai entrar em contato com o ânus do outro, ele vai penetrar o ânus do outro, cria a possibilidade de transmissão. Ultimamente, nos últimos anos, tem se manifestado, tem ocorrido com uma frequência cada vez maior a transmissão da infecção através de relações heterossexuais, ou seja, a relação sexual entre um homem e uma mulher. E é importante que se saiba o seguinte, que em todas as relações poderá ocorrer a infecção. Então, numa relação vaginal, ou seja, o homem vai penetrar seu pênis na vagina da mulher e aqui você pode ter a infecção se transmitindo do homem para a mulher através do esperma contaminado ou o inverso, da mulher para o homem, porque a secreção vaginal da mulher também contém uma quantidade grande de vírus quando ela está infectada. Aqui é importante lembrar também, nós sabemos que é muito frequente que um homem e uma mulher tenham também relação anal. Então, nesta situação, se o homem tiver uma relação e penetrar no ânus da mulher, o risco também existe. Este homem pode transmitir a infecção para a mulher através dessa relação anal, porque seu esperma vai estar contaminado, mas, da mesma forma, se a mulher estiver contaminada, ela poderá transmitir a infecção para o homem através desse contato que está havendo entre o pênis e a mucosa do reto da mulher. Então, se você coloca o esperma em contato com qualquer mucosa, ele passa também. Essa mucosa pode ser da vagina, pode ser da boca, pode ser do esôfago, e se for a do reto, muito melhor. O vírus penetra mais facilmente pela mucosa do reto do que por qualquer outra mucosa. Como um exército de inimigos disfarçados, as pessoas contaminadas pela AIDS que ainda não têm sintomas da doença são uma ameaça para todos nós, se não seguirmos a orientação de como evitar o contágio. Existem centenas de milhares de pessoas portadoras do vírus em todo o país. A grande maioria está em São Paulo, o estado com o maior número de casos da doença. Isso significa que a gente deve entrar em pânico? Parar de namorar? Não sair mais de casa? Imagine, olha, ninguém deixa de ter vida sexual do dia para a noite. É claro que isso está acontecendo, porque muitas pessoas estão assustadas, mas não acontece para a vida toda e essas pessoas vão voltar a ter sua vida sexual ou vão normalizar sua vida. Para as pessoas que têm vida sexual comum, corrente, por aí igual a todo mundo, eu não estou falando se ela tem relação anal, se ela tem relação como todo mundo diz normal, não é isso, não. Não tem nada de normal ou anormal em se tratando de vida sexual. Cada um sabe do que faz entre quatro paredes e com quem faz. A vida sexual tem que continuar. Ela tem que existir porque ela é uma fonte de prazer e é uma fonte de realização das pessoas. Então, cada pessoa tem que aprender a cuidar de si e aprender a evitar as doenças venéreas. Evitando uma gonorreia, evitando uma sífilis, nós vamos evitar, em consequência, a AIDS.
o que tem que dizer para as pessoas é o seguinte, olha, você tem toda a liberdade, tem todo o direito, só que se você entrar em contato com esperma contaminado, ou com líquido vaginal contaminado, ou com uma agulha suja de sangue, você pega o vírus, pô. Então você transa com quem você quiser, você faz, mas você não tem que fazer sexo seguro, você não pode tomar injeção com agulha contaminada, você não vai usar droga, não vai ser louco de tomar uma injeção que picou outro para se contaminar. As bebidas e as drogas, elas têm que ser bem pensadas. Ninguém pode dizer, não vou, agora não vou tomar nenhuma caipirinha. Até pode, precisa ter consciência de o que vai fazer quando se vai tomar caipirinha. Se é muito, não dirija. Você pode estar dirigindo bêbado, ter um acidente, precisar de uma transfusão se você sobreviver. E essa transfusão pode ser contaminada. Eu contraí o vírus da AIDS através de uma transfusão de sangue há 2 anos atrás, no Hospital Souza Aguiar, por motivo de um acidente de trânsito. Como tudo isso afeta a vida das pessoas de uma família brasileira típica? Joaquim é montador em uma indústria automobilística. Joana, além de cuidar da casa, faz bicos como costureira, para ajudar nas despesas. A filha Maria Helena é secretária de dia e estudante à noite. E o filho José Carlos está terminando o curso colegial. Mesmo que algum colega de trabalho de Joaquim na fábrica esteja com o vírus da AIDS, ele não corre perigo. Pode usar as mesmas ferramentas e roupas do colega, frequentar o mesmo banheiro e o mesmo refeitório sem risco de contágio. E se uma amiga de Maria Helena for portadora do vírus? Também não há problema se elas tiverem contato apenas social. A AIDS não é transmitida pelo ar, pela tosse, espirro, comendo ou bebendo em utensílios comuns. Também não se pega a AIDS andando de ônibus, frequentando piscinas, cinemas, escolas, restaurantes ou outros locais públicos. Também não existe risco de pegar a doença doando sangue, desde que as agulhas usadas para colher o sangue sejam descartáveis, dessas que se usam uma vez só, uma para cada pessoa. E essa agulha deve ser jogada fora depois do uso, com muito cuidado. Mas e na hora do sexo? Joaquim e Joana são casados há 22 anos e não pulam a cerca. Então é claro que eles podem fazer sexo à vontade, sem qualquer precaução. A não ser que um deles tenha sido contaminado numa transfusão de sangue, a outra forma mais frequente de contágio. Já Maria Helena precisa tomar mais cuidado. Ela tem namorado filho, quase noivo, o Marcos, e nunca teve relações com outro homem. Mas Maria Helena também não sabe com que pessoas Marcos teve relações nos últimos 5 anos. O vírus pode ficar escondido em nosso corpo. Por isso, se quiser fazer amor com o namorado, Maria Helena tem que pedir a ele para usar a camisa de Vênus, a camisinha. Mesmo assim, ela pode estar correndo risco, se ele estiver contaminado e a camisinha furada. Mas e o Marcos? Será que ele já pensou no risco de estar contaminado? Como é que ele se sentiria se passasse a doença para a pessoa que mais ama no mundo? Marcos e Maria Helena, como todos os casais hoje em dia, precisam conversar abertamente sobre o perigo da AIDS. Quem tem um namorado só, eu acho que está com menos riscos. Mas eu acho que também não está fora do risco, entendeu? Mas é menos. Eu não uso. E pra mim eu tenho dificuldade. Os homens não gostam de usar camisinha, não. Eles falam que é como chupar bala com papel. A maioria não está usando camisinha. Quando faz bem para o homem, faz mal para a mulher. Para mim é. Para mim eu não acho de acordo esse negócio de camisinha, não. Acho que a maioria esquece, ou talvez até tenha preguiça, mas acho que ainda as pessoas não estão conscientes de quanto que isso seria bom se todo mundo usasse. Fazer amor com camisinha é igual chupar bala sem papel, né? Ruim, mas fazer o quê? Tem que se virar. A gente pode até usar, mas não uso, não. Eu sou casado, não sei. Até o aparecimento da AIDS, a camisa de Vênus era coisa fora de moda. Agora, enquanto não surge uma vacina contra a doença, nenhum remédio para curá-lo, a camisinha se tornou uma das principais armas para quem quer se defender da AIDS. Ela protege a mulher caso o homem com quem ela está transando esteja contaminado. E protege também o homem no caso da mulher estar infectada. Por isso a ordem agora é usar camisinha sempre. Pode não ser o que você gosta, mas é melhor do que morrer de AIDS. Além disso, ninguém fica menos macho por usar camisinha. Agora é preciso lembrar que
que a camisinha não é totalmente segura, porque se fosse, tem muita gente por aí que não teria nem nascido. É preciso lembrar que a camisinha pode rasgar durante o ato sexual. E aí pode acontecer o contágio. Para diminuir os riscos de um acidente como este, o homem tem que saber usar direito a camisinha. Primeiro, preste atenção para ver de que lado ela desenrola. O biquinho deve ficar sempre do lado de fora. Coloque a camisinha antes da relação sexual, quando o pênis estiver duro, e tire logo depois da penetração, antes que ele fique mole. Assim, não há perigo do esperma derramar. Também é importante deixar sempre uma folga na ponta da camisinha para servir de depósito para o esperma. Ela deve ser encaixada na ponta do pênis, sem deixar o ar entrar. Depois é só ir desenrolando até que o pênis fique todo coberto. Deve-se usar uma camisinha nova após cada ato sexual e lavar os órgãos genitais com água e sabão depois de fazer amor. A camisinha usada deve ser jogada na privada. A camisinha é uma arma contra a AIDS, mas mesmo usando camisinha, a relação com o portador da AIDS pode ser perigosa. Por isso, o jeito mais seguro mesmo de não pegar a doença é só fazer sexo com uma pessoa que você conhece muito bem. Hoje em dia, quem dorme com qualquer um está arriscando a vida. Eu diria para essas pessoas que ainda acham que não estão contaminadas e nem vão estar, que o mínimo que ela deve ter é discernimento para poder decidir a vida dela. O problema existe e está aí. E as pessoas têm que ter noção do que está se passando no momento. Bonitão, sem compromisso, Antônio Carlos é um sucesso com as mulheres e não perde uma chance. Só que Antônio Carlos está correndo sério perigo, principalmente porque ele frequenta algumas rodas onde existem homens e mulheres viciados em drogas. E o risco de pegar AIDS no contato sexual com viciados é muito maior. É que os viciados têm o hábito de usar a mesma seringa numa rodada de droga. Se alguém está infectado, o vírus da AIDS que está no seu sangue passa pela seringa para o sangue dos outros, espalhando a doença. Por isso é preciso muito cuidado com seringas. Nunca use a mesma seringa que outra pessoa usou. Mesmo quando você for tomar uma injeção, fique de olho e exija uma seringa nova, descartável. Peça para ver o funcionário da farmácia tirar a seringa e a agulha de uma embalagem fechada. Assim como as seringas podem transmitir o vírus da AIDS, outros objetos que entram em contato com o sangue precisam ser usados com cuidado. No dentista, no barbeiro, na manicure, na hora de fazer tatuagens ou acupuntura, é preciso ter certeza que os instrumentos usados foram muito bem esterilizados. O melhor é que cada pessoa tenha os seus próprios objetos pessoais, como aparelhos de barbear, escova de dentes e alicates de unha. Mas caso você precise usar um desses objetos e suspeite que ele possa estar contaminado, é preciso esterilizá-lo em água fervente ou lavá-lo com água e sabão e em seguida com álcool para matar os vírus. O sangue também pode ser um caminho para a transmissão do vírus da AIDS nas transfusões. Os hospitais têm que fazer testes para ver se o sangue que estão usando está livre do vírus, mas esse controle nem sempre é completo. Eu acho que cada um deveria fazer o seu controle. O cidadão é o brasileiro, né? Que todos nós somos grupo de risco. E a partir do momento que a doença, né, está muito mais, não é o que a estatística diz, né? Ela está muito mais além do que as pessoas possam imaginar. Você tem um vizinho, um amigo que é portador, você pode ser portador e não sabe, entendeu? Então nós mesmos é que deveríamos, pela informação, né, fazer esse controle. Fora o contágio através do esperma, das secreções vaginais e do sangue, a outra forma conhecida de transmissão da AIDS é a que ocorre de uma mãe grávida contaminada do bebê. O contágio pode acontecer ainda no útero, no nascimento ou através da amamentação.
Por isso, uma mulher que acha que pode estar contaminada não deve engravidar sem conversar antes com o médico. Agora você já sabe como se pega e como não se pega a AIDS. Chegou então a hora daquela pergunta que está talvez na cabeça de todo mundo. Tá bom, daqui para frente eu vou tomar todo o cuidado. Mas e se eu já estiver contaminado com o vírus? Será que vale a pena fazer um teste para saber? Nós não recomendamos que todas as pessoas façam o teste. O que nós recomendamos é que as pessoas que viveram alguma situação, aqui sim, uma situação de risco, ou seja, tiveram uma relação que pode ser suspeita, tiveram uma relação com um indivíduo que pode ter tido contato com o vírus da AIDS, tiveram uma relação com pessoas desconhecidas, tiveram relações com muitas pessoas diferentes que não eram conhecidas também, essa pessoa, em princípio, deve procurar um serviço médico, não é realizar o teste. Ela vai procurar o serviço médico e o serviço médico vai avaliar junto com ela, vai discutir junto com essa pessoa quais foram essas situações, o que significa o teste, qual é o real significado dele, e no momento que isso tudo estiver muito bem compreendido, a pessoa pode então se decidir por solicitar o teste e fazer a interpretação do resultado depois em conjunto com o médico. O importante é que todos conheçam os sintomas da AIDS. Os principais são cansaço e fraqueza por tempo prolongado, perda muito rápida de peso, febre ou diarreia que dure mais de um mês, suores noturnos, ínguas no corpo por mais de 3 meses e manchas avermelhadas, pequenas e endurecidas pelo corpo. Também pode haver pessoas com AIDS sem qualquer sintoma e que já estão passando a doença. Mas ninguém deve se apavorar se tiver só um desses sintomas, porque eles são comuns também em outras doenças. Os sintomas só começam a ficar preocupantes quando aparecem todos juntos. Nesse caso, a pessoa precisa procurar ajuda, procurar um médico. Aliás, nessa questão da AIDS, nem é preciso estar com os sintomas para procurar ajuda. Todos devem se informar sobre a doença, para se prevenir, para passar a informação para os outros, principalmente os pais, que devem alertar os filhos sobre o perigo. Por isso, o nosso programa termina aqui com uma lista dos locais e telefones onde você pode conseguir mais informações sobre a AIDS, sem dizer o nome, sem correr nenhum risco. Telefone, se informe, não corra risco. A AIDS é um perigo real, um perigo cada vez mais perto.